Vamos mergulhar de cabeça no primeiro capítulo do livro de Juízes. E olha, a história aqui é fascinante. Começa com um ritmo de vitória, de missão clara, mas, de alguma forma, tudo desanda. A pergunta é: como uma campanha que tinha tudo para dar certo se transforma num grande alerta sobre o perigo de deixar um trabalho pela metade? É o que a gente vai ver. Para entender, a gente precisa se colocar no cenário da época. Imagina só a situação. Josué, o líder que guiou Israel na conquista da terra, morreu. E não tem ninguém para assumir o lugar dele, não tem um plano de sucessão. Fica aquele vácuo, aquela incerteza no ar. A nação inteira se perguntando: e agora? Quem vai nos liderar? Como é que a gente termina o que foi começado? E o que eles fazem no meio dessa confusão? A coisa certa. Eles vão direto à fonte e consultam a Deus com uma pergunta bem objetiva: quem de nós vai primeiro lutar contra os cananeus? A resposta divina é direta: Judá. Mas aqui vem a sacada. Judá mostra uma baita sabedoria. Em vez de ir sozinho, chama a tribo irmã, Simeão, para ir junto. Uma aliança, uma promessa de ajuda mútua. E essa parceria vai ser a chave do sucesso inicial. E que começo, hein? Essa aliança se mostra praticamente imbatível. Com a bênção de Deus, eles simplesmente passam o rodo no campo de batalha. Derrotam um exército de 10.000 homens, capturam um rei famoso pela crueldade, tomam cidades-chave como Jerusalém e Hebrão. A essa altura parecia que nada nem ninguém poderia pará-los. Mas, no meio de tudo isso, a captura desse rei, Adoni-Bezeque, abre um parênteses na história que é sensacional. Porque não foi só uma vitória militar. Foi um daqueles momentos de justiça poética, sabe? Coisa de filme. Um exemplo perfeito de como, naquele mundo antigo, as próprias ações de uma pessoa podiam selar o seu destino. E que tipo de ações a gente está falando? Bom, Adoni-Bezeque tinha uma fama terrível. Ele tinha no currículo a captura de 70 reis. E o que ele fazia com eles era brutal. Ele cortava os polegares das mãos e dos pés. Era uma forma de humilhação extrema, que impedia os reis de lutar ou de fugir e os forçava a catar migalhas debaixo da mesa dele como se fossem animais. E aí que vem a reviravolta. Quando Judá e Simeão capturam Adoni-Bezeque, eles fazem exatamente a mesma coisa com ele. E o mais chocante de tudo é o próprio rei quem reconhece a justiça naquilo. As palavras dele são de arrepiar. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. É uma confissão. Ele sabia que estava colhendo exatamente aquilo que plantou. Uma lição poderosa sobre causa e efeito. O que nos leva à pergunta de $1 milhão. Com vitórias tão claras, com esse senso de justiça divina acontecendo, como é que essa campanha vitoriosa perdeu o fôlego? Porque a primeira metade do capítulo é uma história de sucesso total. Já a segunda metade, bem, a história muda completamente de figura. E é exatamente aqui que a narrativa dá um giro de 180 graus. De um lado, a gente tem o sucesso de Judá e Simeão, garantindo o território nas montanhas. Do outro, começa a aparecer um padrão muito preocupante de fracasso entre as outras tribos. A história sai de uma marcha triunfal para se tornar uma longa lista de não deu, não conseguiu, deixou pra lá. Se a gente olhar os detalhes, o padrão fica nítido. A frase que mais se repete é "não expulsou". Até a tribo de Judá, que começou tão bem, para quando encontra os carros de ferro nos vales. Benjamim não consegue tomar Jerusalém por completo. E aí surge uma nova tática, o acordo, o compromisso. Manassés e Efraim, em vez de expulsar, decidem transformar os cananeus em mão de obra forçada. Outras tribos, como Asser e Dan, acabam sendo dominadas ou empurradas para trás. O que a gente vê é um colapso geral da missão original. E é aqui que o problema deixa de ser só militar e se torna algo muito mais sério. Essas falhas e esses acordos não eram só tropeços estratégicos. Eles foram a semente de uma enorme crise espiritual. Porque, ao permitir que os cananeus ficassem na terra, os israelitas estavam abrindo as portas para a assimilação de outras culturas e, o mais importante, de outros deuses. Essa decisão deu pontapé inicial para o que muitos estudiosos chamam de efeito sanfona. É uma analogia perfeita para descrever o ciclo vicioso que vai dominar essa era. Pensa numa sanfona. Ela abre e fecha, abre e fecha. A história de Israel vai ser assim. O povo se afasta de Deus, sofre com isso, pede ajuda, Deus resgata e, pouco depois, o ciclo recomeça. E esse ciclo tem 4 etapas bem claras. Primeiro vem o pecado, quase sempre a idolatria, que eles aprenderam com os povos que não expulsaram. Isso leva à segunda etapa, a opressão por algum inimigo. No meio do sofrimento vem o arrependimento, o clamor por socorro. E por fim, a libertação,
quando Deus levanta um líder, um juiz, para salvar o povo. E esse padrão vai se repetir à exaustão ao longo de todo o livro. Então, o resumo da ópera é o seguinte: aquelas decisões de deixar quieto, de fazer acordos, lá no capítulo 1, tiveram consequências gigantescas. A tentativa de pegar um atalho não trouxe paz. Pelo contrário, armou o palco para séculos de conflito, idolatria e sofrimento. Foi a prova de que, às vezes, um trabalho feito pela metade é muito pior do que um que nem foi começado. Isso tudo deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. A história de Juízes 1 aconteceu há milhares de anos, mas a questão que ela levanta é super atual. O que acontece quando se começa algo com toda a garra do mundo, mas falta determinação para ir até o fim? A história serve como um alerta poderoso. Os perigos de uma missão inacabada podem ser muito, mas muito maiores do que a gente imagina.